Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Milene, sou da Progresso Humano. É uma consultoria, nós somos uma consultoria de coaching, consultoria em desenvolvimento humano e também terapia cognitivo-comportamental. Hoje a gente vai começar uma maratona de lives que vai começar hoje, agora às 5 horas. Vamos inaugurar a primeira live de 8. E eu tô muito feliz de fazer essa maratona, porque a ideia é compartilhar aqui com os jovens um pouco sobre o que são as profissões, qual a realidade de cada uma das profissões, o que tem de bacana, o que tem de processos que às vezes não são tão legais, mas que fazem parte da profissão. Então eu vou começar hoje aqui com a área de pedagogia. Eu vou colocar aqui a Evelyn junto com a gente. E vamos, bora interagir, bora fazer perguntas. Quem já tiver algum colega que está nesse momento, compartilha aqui. Oi, Evi, tudo bem? Oiê, tudo. E você está me ouvindo bem? Tá ótimo para mim. E você me Ah, ouve? ouça, é que eu tô sem fone, então se precisar, você me fala, tá? Não, fica tranquila, não tem problema nenhum. Se você tiver com algum problema também de me ouvir, me avisa, que eu também tô Tá sem bom. microfone. Tá ótimo. Tenho fone, na verdade. Eu estava explicando aqui para o pessoal o que é essa maratona, como que funciona. Então, obrigada por aceitar esse convite. Estou muito feliz de você estar aqui, muito contente mesmo. Você vai inaugurar aí a maratona, a primeira de 8. Olha só que honra! Que responsabilidade, você quer dizer, né? Também, tudo depende do ponto de vista que a gente olha, na verdade. Verdade. Muito legal. Então, Eve, para começar, falei um pouquinho de boas-vindas aos jovens e vou contar um pouquinho da sua formação e aí você se apresenta para o pessoal também, Tá bom. bom? Gente, a Evelyn, o Instagram dela é o Ecacilo. Aqui em cima tem o meu e o dela, dá para vocês depois acessarem. A Evelyn é formada em letras, pedagogia, especialista em gestão escolar, mestre em educação e hoje, atualmente, é professora no ensino superior. Olha que maravilha. Eve, Isso. se apresenta aí para o pessoal, que eu falei o currículo, mas por trás tem tanta coisa legal, tanta experiência vivida, um monte de coisa, né? Então, assim, na verdade, primeiro deixa eu agradecer, né, o convite, foi um prazer, viu, Mi? Sempre é. A gente entrou nessa coisa de. Agora as minhas alunas falam, agora você é blogueira, Pro, não tem mais jeito, né? Então eu tenho que falar isso também no perfil. Eu falo, respeita a minha dignidade, menina. Mas A olha só, gente, olha, é demais ser influencer, não é? Fala a verdade. nossa, é muito divertido mesmo, é uma coisa muito legal, é bem interessante você poder influenciar as pessoas com aquilo que você. Com conhecimento, né, meu? Acho que isso é fundamental. Então, assim, como a Mi falou, eu sou formada em letras, pedagogia, sou especialista em gestão escolar, fiz mestrado em educação. Atualmente eu dou aula no ensino superior, mas eu fui professora efetiva na rede estadual de ensino por 10 anos, mas nem tudo começou na educação, né? A Mi me conhece já há muito tempo e ela sabe que eu trabalhei em empresa, É comecei a. verdade. Meu primeiro emprego foi no consulado americano. E foram escolhas mesmo que eu fiz na minha vida, por motivos pessoais e familiares. E graças a Deus, assim, eu não me arrependo em nada do que eu fiz, das minhas escolhas, porque tudo deu muito certo, assim. Eu sou muito realizada na minha profissão. E é Então é uma um carreira prazer. muito linda da Evelyn. Quem tiver a oportunidade de visitar o Instagram dela, conhecer um pouco mais sobre a carreira dela é muito bonita. Eu fiz agora uma transição de carreira recente também e já comentei com ela que me inspirei nela. Ela foi uma das pessoas que eu me inspirei para tomar essa decisão. É muito bacana, né? Parece que é muito legal quando a gente acerta, mas assim, é bem difícil, assim, aí já posso começar a falar? Pode. Vamos começar Eu pelo acho que primeiro ponto, então. Como foi escolher a profissão? tá, então assim, eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente olha os diversos profissionais, assim, e a gente fica falando, meu Deus, o que que eu quero ser?
O que vai ser lá na frente? Será que vai dar certo? Será que a minha escolha vai dar certo? Então, assim, a gente tem muita dúvida, muita incerteza. E comigo não era diferente, né? Eu era muito novinha, faz muitos anos já isso. Eu tinha 17 anos quando eu entrei no primeiro curso de graduação. E eu já até conversei um pouquinho sobre isso com a Mi, né? E falei para ela, a minha primeira escolha, ela até falou assim, Evelyn, com 17 anos você já pensava isso? Já. Eu já pensava no quê? Eu queria fazer uma escolha para minha vida profissional de algo que eu gostasse, mas a gente acha que a gente gosta, a gente não sabe exatamente o que virá, o que o mercado de trabalho vai oferecer para a gente, o que vai dar certo. Então também tem essa questão, né? Será que eu vou conseguir emprego na área? E aí eu sempre tive É muito receio. escuro, né, Eve? É muito É escuro. muito, né? É muito, por isso o medo, por isso a incerteza. Mas eu sempre, na minha vida, desde menina, eu lembro que eu estava no ensino médio, que é quando a gente começa a discutir toda essa escolha da carreira, e eu sempre pensava assim: bom, eu vou escolher uma coisa que eu goste, mais uma coisa que me dê muitas possibilidades. Assim, ó, eu nunca quis perder o meu tempo. Eu acho que tempo, investimento de tempo e dinheiro é muito precioso. E eu pensava, meu Deus, já pensou se eu escolher errado, ter que parar no meio e ver todos os meus amigos indo para frente e eu ficando lá, sabe, perdida? Então, esse era meu medo. Então, eu sempre fui muito metódica, né? E eu sempre pesquisei muito. Uhum. Até a gente estava falando isso esses dias, né, ontem. É. Que na nossa época tinha umas revistas que a gente comprava e que falava sobre as profissões. Gente, vocês lembram Então, dessa revista? Era uma revista grossa. Quer dizer, vocês lembram? Não sei se tem gente da nossa idade, mas era tipo umas revistas dessa grossura, até maior, né? e eu tô Aí vendo tinha aqui um monte de aluna estrelinha de minha. dificuldade, estrelinha de dificuldade de passar, estrelinha de salário, estrelinha de um monte de coisa, né? Isso, eu tô vendo um monte de aluna minha aqui, né, entrando e participando. Elas têm tudo, elas são tudo, nasceram tudo no ano de 2000. Gente, então não tiver. Mas agora é tudo online, né? Você falou. Agora é tudo online. Então, assim, mas tem, né? Então, assim, eu sempre pesquisei muito. E aí, como que foi esse primeiro contato? Eu pensava assim, eu gostava muito, eu tinha influência, né? Na minha casa, a gente tinha na família pessoas que eram professores. E eu tomava muito essa influência como ponto de partida que eu gostava, né? Eu admirava alguns professores e eu gostava muito dessa coisa de ensinar, do papel, de mexer, de corrigir, mesmo que a gente não tenha noção do que realmente é a profissão. E aí eu pensava assim, bom, a minha primeira opção foi letras. Mas por que foi letras? Eu gostava muito de escrever também. Então eu ia associando os meus gostos. Eu acho que isso é muito importante. O É, mais importante de tudo na profissão é a gente escolher aquilo que a gente gosta de fazer, porque eu acho que é. não tem coisa pior do que você trabalhar frustrado. Exato. E essa coisa do dinheiro, né? Até falei das estrelinhas de remuneração. Depende de como você consegue estrategicamente estruturar a sua carreira. E depois, se você gosta dela, tem brilho no olho. Quem vai interagir com você vai ver esse brilho no olho e você vai evoluir. Tem uma série de outras coisas que a gente pode falar que impactam sim no crescimento da carreira, mas a remuneração ela acaba sendo um dos fatores de resultado de gostar também da profissão, né? E é fundamental, assim, porque todas vai ter um piso. Lógico que a gente tem, né, tem os olhos grandes, não adianta, né? A gente vive no mundo capitalista, a gente olha para isso, mas não adianta. Se você não gostar daquilo que você faz, você não vai colocar, você não vai vestir a camisa, você não vai fazer aquilo com todo gosto. É o que você está falando, não vai ter brilho no olho, não vai se destacar naquela área. Então você não vai crescer. E, consequentemente, seu salário também não vai ser aquilo que você espera, né? Sim, sem Obviamente. dúvidas. Sem Então, dúvidas. assim, essa escolha foi pensando nisso. Então, quando além de eu pensar naquilo que eu gostava, então de dar aula, de escrever, eu queria escolher, fazer uma escolha que pudesse me dar outros ramos, outras áreas de atuação, não só a escola. Porque Uhum. eu pensava, se eu não gostar, quando eu pegar uma sala minha. Então, eu fui pesquisando e vi lá que eu poderia trabalhar em ramos editoriais, em ramos empresariais, então eu poderia ser redatora, revisora, né, de texto, eu poderia ser intérprete. Então, eu sempre pensava em quais áreas eu poderia trabalhar dentro daquilo que eu estava escolhendo para minha carreira. E deu muito certo, né? Porque o meu primeiro trabalho foi no consulado americano, eu tinha, a minha especialização foi português e inglês,
Dentro da minha área, eu pensava assim, nossa, eu posso dar aula de português e inglês, no ensino fundamental e médio. Então, já me abriu um leque de opções, entende? Então, essa foi a Desempregada primeira. é que não vai ficar. Emprego tem de É, monte. e era o meu medo, sempre foi. Eu não consigo me imaginar sem fazer nada, assim, sabe? Aquelas pessoas, Uhum. tipo, desocupadas. Não, nem pensar. E aí eu, trabalhando no consulado, viajava muito, trabalhava com eventos. E as pessoas me diziam, Evelyn, você precisa fazer comércio exterior ou relações internacionais. E aí, Mi, assim, eu não queria. Uma coisa que eu sempre tive muito clara, assim, para mim, que eu não queria mudar a minha área. Eu queria seguir uma linha de formação única. Porque o que eu estou dizendo agora é assim, eu vejo muita gente que faz administração de empresas e aí vai fazer educação física. Tipo, é muito distante, entende? Pode até ser que dê Mas certo, mas existe. não Existe. existe, né? Eu É sei que você pode usar, mas importante eu sempre. dizer, é importante dizer que existe, tem gente que às vezes, por exemplo, tem engenheiro que trabalha em RH. E a pessoa ganha Sim, muito bem, entendeu? eu não estou dizendo que não dê certo. Eu sei que dá, eu sei que, mas eu Claro. sempre tive isso, uma linha de. E isso me ajudou no meu trabalho atual. Uhum, uhum. Porque eu sei que tem gente que é formada em educação física, é mestre em educação, por exemplo. Mas eu Uhum. tinha uma carreira formada dentro da educação. Então a minha formação foi toda assim. E uma das exigências do MEC, no curso superior, que é bom para a faculdade, é que você tenha um professor que seja todo formado na linha educacional, além da experiência. Então eu já vinha letras, pedagogia. Então, assim, isso é uma dica. Eu sei que Top. dá certo, Aí, mas olha, tentar pensar hashtag numa fica a linha. dica. Ai, gente, eu vou colocar um negócio aqui, olha que chique. Ó, Nossa, que chique mesmo. não é uma Rafa? Nossa, depois tem que me ensinar a fazer isso para eu fazer nas minhas lives também. Adorei, amei. É. Então foi isso. E aí eu pensei assim, bom, eu vou fazer pedagogia, porque eu estou em empresa, eu trabalho com eventos. Nessa época eu já era coordenadora de eventos, Uhum, então eu falei, pedagogia eu posso utilizar, e eu me utilizei bastante da pedagogia empresarial, uhum. né? Administrando. Quando você faz, por exemplo, a pós-graduação que veio depois, eu já pensei nisso. Ela ensinava a pós-graduação, me dá a oportunidade de eu abrir o meu próprio negócio, a minha própria escola. Então, ela ia me ensinar a gerir um negócio. Então, eu, como administradora de uma empresa, também me utilizaria disso. E sabe Então, uma veja que eu coisa ia. interessante, por exemplo, você trabalhou um pouco com eventos. Então, por exemplo, se você tem um dia a pretensão de ter uma escola e tal, você já sabe que dentro de um ambiente escolar, você tem uma série de eventos. E fazer um Sim, evento não é uma coisa assim, tem uma série de processos que antecedem o evento, que se você não isso. fizer, vai ser uma catástrofe. Então, que legal, né? Tudo Sim. isso vai acumulando para a experiência profissional. Você vai desenvolvendo muitas competências aí que vão te ajudar em várias áreas de atuação mesmo. Uhum. E aí, a pedagogia, me falando dela especificamente, é uma formação que forma a pessoa multidisciplinarmente, entendeu? Ela Uhum. te dá um leque muito gigantesco. E aí eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Porque aí, entendeu? Que eu ia estar na minha linha de formação, não ia sair dela. E aí o que eu pensei? Eu falei, bom, a pedagogia, o que ela me possibilita? Eu posso trabalhar com. Eu posso dar aula na educação infantil. Eu posso trabalhar na alfabetização de primeiro ou quinto ano. Eu posso trabalhar com alfabetização de jovens e adultos. Eu posso trabalhar com educação inclusiva. Uhum. Então, eu posso trabalhar, se eu não gostar da sala de aula, lógico que a gente sabe que toda carreira tem uma linha de crescimento. Então, não é que eu vou começar lá já e que vai ser tão fácil. Não quero mais a sala de aula, eu vou para a coordenação. Não. Tem que ter um certo tempo de sala de aula, tal, é um crescimento, e isso é base de todas as profissões. Mas eu pensava, se eu não gostar realmente da sala de aula, eu posso ir para a administração, que eu já trabalho com isso. E eu gosto. Eu E tá gostava dentro muito. de um ambiente que tá dentro da profissão, né? Isso, era isso que eu pensava. Então, na pedagogia, eu poderia atuar na gestão educacional, gestão escolar,
em 3 esferas: na coordenação pedagógica, na direção escolar ou na supervisão de ensino. Uhum. Então, você vê que tem aí, né, várias Muitas etapas, possibilidades, muitas. várias possibilidades. E fora isso, assim, eu não ia muito por esse pensamento, porque não, talvez não era. Hoje o que vier, filha, falou que é legal, que está na área da educação, se me trouxer, eu abraço, né? Uhum. Mas naquela época não pensava por esse lado. Mas hoje, investigando, a pedagogia, ela tem muita opção. Então, se você gosta de trabalhar com tecnologia, mas gosta dessa área educacional, você pode dar assessoria para essas pessoas que são desenvolvedoras de softwares ou de jogos educacionais, que está Gente, super alta. O Hotmart, o maior exemplo de startup, tem pedagogo por trás. Então, assim, se você parar para pensar, é uma profissão realmente muito presente em tudo ali dentro da nossa vida, né? Sim, Ih, travou para hoje mim, em dia. voltou. Oi? Travou, mas voltou. Ah, tá. Hoje em dia, Mi, o que mais se fala em educação é sobre metodologias ativas. E fala-se muito sobre gamificação, sobre jogos, sobre storytelling que a gente estava falando, né, por esses dias. Então, isso é a coisa mais moderna que se tem em termos de educação. Então, o pedagogo pode atuar nessas áreas, desenvolvendo, ajudando, dando assessoria para todas essas áreas. Eu fui anotando aqui para não me esquecer de nenhum. Tá. Linha editorial, você pode trabalhar com editora também, fazendo então. E aí você vai elaborar material didático, né? Você vai ajudar com conteúdo, com metodologia, para fazer livros infantis, livros didáticos, enfim. Aí é uma coisa gigantesca também que você pode atuar. Você pode trabalhar em instituição hospitalar, então tem o pedagogo dentro dos hospitais, que é assim, quando tem crianças que ficam internadas por um longo tempo, dependendo da condição daquela criança, do tempo que ela vai ficar, ele tem direito ao acesso à educação. Nossa, Então, ai, isso é demais, é sabia disso. bárbaro. Então, o pedagogo que está lá no hospital, ele vai adequar as atividades à condição daquela criança internada. Olha o Sensacional. tanto de áreas, assim. Por quê? Porque a Sim. pedagogia trabalha com formação humana. Então, ela dá conta de muita coisa. A gente está falando de nós mesmos, né? De ser É, humano. olha, É então, incrível. quem tá aí, o que é importante a gente dizer para vocês que estão assistindo? Não é só a sala de aula. Existem muitas Não, outras coisas além do professor sala de aula. E a Evelyn trouxe aí uma série de exemplos para vocês, além da sala de aula, né, Evelyn? você pode trabalhar com educação inclusive em ONGs, sabe? Tipo, a ACD, sabe esses lugares? Porque aí você vai Sabe trabalhar. até uma coisa legal que eu lembrei agora? O Lucas Neto, não estou falando aqui se é um canal bom ou não, tá? Eu só estou falando Tá, do youtuber Lucas Neto. Quando ele constrói o conteúdo dele, tem um pedagogo por trás. Então, sim. até em redes sociais, em televisão, em mídias, tem pedagogo por trás. Então, também é uma área que não é muito falada, mas existe. Mi, para você ter uma ideia, meu marido trabalha em empresa, né? Não vou divulgar aqui, mas ele trabalha em empresa e uma vez ele falou assim: bom, eu preciso adequar esse planejamento do metrô. Ah, pronto, falei onde Ah, ele falou trabalha. já. Não tem problema, Tá ótimo, Brasil, tá ótimo. tá ótimo. Então, e lá, não tem problema. No metrô, eles têm um planejamento de, vamos supor, quem vai entrar lá para dirigir, para ser o maquinista, o operador do trem, eles têm um treinamento. E quem dá esse treinamento são os coordenadores. E aí ele estava falando que precisava adequar esse planejamento. E aí a Suelen dando Suelen risada, linda. achando que na minha cara. E aí as minhas alunas sabem, então tudo bem, porque eu dou Elas vários estão mandando um exemplos. beijo para você. Teve a Isabela colocou aqui profissão linda, maravilhosa. E tem uma pergunta também, Aí depois eu mesmo. faço.
Então, e aí, menina, ele trouxe uma vez para mim o planejamento. Ele falou: Você me ajuda a adequar? Porque eu tô sentindo que tá faltando coisa. Porque ele me escuta o tempo inteiro falar de planejamento e tudo mais. É o mesmo planejamento que nós ensinamos para os nossos alunos da pedagogia, porque a estrutura não muda. E aí está a pedagogia empresarial. Então, o que, que tem que ter num planejamento, né? Desde os objetivos, os conteúdos, a metodologia que vai se usar para ensinar, para dar aquele treinamento, o acompanhamento, que é a avaliação, os recursos que serão necessários. Então, tudo isso é puramente pedagogia. Então, no metrô ou em qualquer outra empresa que você for trabalhar que tenha necessidade, todas têm, né, de um planejamento que vai exigir um treinamento, uma metodologia tal, e um acompanhamento, é a estrutura do planejamento do pedagogo. E Demais. aí é a pedagogia empresarial. Então, assim, eu tenho uma aluna que uma vez ela estava chorando, que os pais colocaram, queriam que ela fizesse pedagogia, ela entrou, mas ela falou, eu fui fazer estágio, eu não me vejo na sala de aula. Eu odiei aquilo, não é. Eu falei, calma, não tem problema. Você já pensou nas possibilidades? Eu comecei a falar das possibilidades. Ela falou: Sério que eu posso trabalhar com tudo isso? Pode. Não precisa Dá até aquele associar. alívio, né? Dá até aquele alívio. Nossa, que dó. Então, assim, né? Essa era a dica final, mas escolher aquilo que vocês gostem de fazer, não porque o outro quer que você faça, né? Porque a sua vida inteira você vai dedicar para aquilo. Sem dúvidas. Agora conta para eles os desafios que tem dentro da profissão, porque agora até agora a gente só falou das flores, né, do que é positivo. Agora os desafios, quais são? Eu falo, antes eu posso falar só mais um ponto positivo? Claro, a eterna apaixonada pela profissão. Eu respiro educação, né? Não tem jeito. Como Delícia. que é que eu queria falar aqui, que, né, lógico que um dos pontos positivos, o principal é da gente trabalhar com desenvolvimento humano. Esse, para mim, é tudo. Mas duas coisas que eu queria falar, assim, eu nunca gostei de ficar sentado na frente de um computador. Esse é o meu perfil. Eu sei que tem muita gente que gosta. Atendendo telefone, eu acho isso maçante, essa rotina. E na pedagogia é um trabalho muito dinâmico, né? Você está o tempo inteiro trabalhando a sua mente, pensando em estratégia. Então, assim, eu acho que isso é uma evolução enorme que você acaba tendo, porque você acaba conhecendo muitas áreas de conhecimento, você se desenvolve como pessoa e você tem que pensar no outro também. É verdade. Então, isso é um ponto assim que eu amo na pedagogia. E uma coisa que eu queria falar aqui, que, né, que eu falei, não deixa eu passar, é a questão da empregabilidade. Porque a pedagogia é uma das poucas áreas que o aluno, no primeiro semestre de curso, já consegue muito facilmente trabalhar na área. Gente, é verdade isso. E é engraçado que, por exemplo, inclusive agora na pandemia, algumas escolas, claro, tiveram que reduzir o quadro e tudo mais, mas tem escola que continuou contratando até com essas novas habilidades tecnológicas. Então, você vê Sim, que mesmo com todo o movimento que teve pandemia, não atrapalhou tanto a empregabilidade do professor. A gente não está falando do processo aluno, homeschooling, a gente está falando do emprego mesmo em si. sim, sim. Então, assim, muita gente que no primeiro semestre eu tenho muitas alunas que já conseguem estágio em escolinha para ser auxiliar de classe. Então, isso é muito bacana, porque no primeiro semestre já consegue descobrir, ai, não gostei da sala de aula, não gosto desse. Então, né? E é normal. Ninguém gosta de tudo, né? Eu tenho que ter a possibilidade de escolher, mas é muito ruim quando você chega lá na frente e percebe que, meu Deus, eu não me encontrei. Eu acho que eu te contei que eu tenho um aluno lá na faculdade, né, que eu dou aula, que ele ele é do comércio exterior. E ele descobriu que né, a gente se conheceu, ele descobriu que eu trabalhei com eventos. E aí ele falou, nossa, e veio me perguntar várias coisas, tá? Ele falou, nossa, eu entrei no comércio exterior porque o meu sonho era trabalhar com isso que você me fala, com eventos, era o meu sonho. E ele falou assim, mas agora eu tô dentro de um escritório fazendo coisas burocráticas. Ele falou assim, eu tô muito arrependido de ter feito comércio exterior. Eu falei, você tá doido? E você Então você sabe que percebe tem gente, Evelyn, que às vezes vai procurar até uma pós-graduação para conseguir um outro emprego. Acho que daria para a gente fazer uma live só disso, de empregabilidade. sim, Que tem sim. gente que acha que precisa estudar algo para conseguir Uhum. alguma profissão. E às vezes não, gente. Dentro de uma. Hoje mesmo eu estava numa aula de executive coaching, a gente estava falando de administração. Dentro de administração, você tem tanta coisa.
ali dentro, você tem economia, você tem RH, você tem psicologia, você tem estatística, você tem física, tem de tudo ali. Então, assim, basta você começar a experienciar as vivências, né? Sim, sim. Então, e pesquisar. Porque você vê, o que que eu falei para ele? Escuta, você já pesquisou o que que existe dentro da sua empresa? Então, a empresa era toda de comércio exterior que ele Uhum. trabalhava. Eu falei, você já olhou dentro da sua empresa quantas áreas existem? Ele falou, mas o que eu queria trabalhar com eventos, eu percebo que é um público muito específico, tem que ter QI, sabe aquela coisa? Eu falei, tá bom, mas começa a fazer o seu network, que a gente estava falando ontem, né? É Sim, muito exato. importante que você entenda que o começo, você não vai começar naquilo que você escolheu, na sua preferência, mas você precisa começar. E lá dentro você precisa interagir com as pessoas, encontrar, enfim, possibilidades ali dentro, não necessariamente dentro da empresa que você está. Isso é uma coisa muito antiga, né? Antigamente, as pessoas elas eram muito admiradas quando elas passavam 30 anos dentro de uma única empresa. Essa nova geração Não não tem essa existe mais. característica. Ao contrário, uma pessoa que está muito tempo de uma empresa fala assim: escuta, você é acomodado, hein? Não é isso? Nossa, você é Caramba, acomodado, não vai estagnada mudar essa nunca. pessoa, né? Tem que mudar, tem que É. crescer, tem que ver outras possibilidades, enfim. Então, hoje eu acho que quem vai fazer a escolha, eu acho que é isso. Pensar naquilo que gosta, alinhado com as diversas possibilidades que aquela área pode trazer para você. E aí tem que pesquisar, né? Tem jeito. A internet está aí para isso. Teve uma pessoa que colocou aqui a diferença entre pedagogia e letra. Você consegue explicar, tipo, em 2 minutos? Sim, a área de letras, ela é mais específica, estamos falando de sala de aula. Ela é mais específico para, você vai dar aula de português e um segundo idioma que você escolhe, espanhol, inglês, enfim. E você vai trabalhar como redator, como intérprete, como revisor de texto, colunista, enfim, tem N possibilidades. Trabalhar em jornal, revista, enfim. Uhum. Pedagogia é para ser professor alfabetizador, de primeiro a quinto ano, então Fundi 1 e educação infantil. E aí, assim, eu só quero falar uma coisa que eu falo para os meus alunos no primeiro dia de aula. Se você está vindo para pedagogia achando que você tem dons maternos, habilidade com recorte, brilho e lantejola, esquece. Se você tem habilidade com isso, eu falo isso para os meus alunos. Pronto, falei. Abre um ateliê. Não é a pedagogia. Porque a pedagogia é uma ciência muito que estuda a complexidade da educação e é muito complexo. Estuda o desenvolvimento humano, então você vai vir para a pedagogia, você vai estudar história, você vai história da educação, você vai estudar política, você vai estudar neurociência, que é uma área da medicina, para entender os processos. Você vai estudar psicologia, sociologia para entender as classes sociais. Então você vai estudar todas as áreas, porque a pedagogia ela se alimenta dessas áreas. Nós não somos nada sem psicologia, viu? Maravilhoso. Ai, que linda! Sim, é um casamento perfeito a Não, psicologia com você a sabe, a pedagogia. psicologia e a pedagogia realmente são muito próximas. Que nem quando você Muito, comentou muito, muito mesmo. desse trabalho do metrô que você viu para o seu marido. É exatamente o que eu fiz a minha vida inteira, dentro das É. organizações. Então, muito E é o parecido. máximo, né? É uma A minha delícia. aluna, a minha aluna tá falando aqui, Ariane, ela falou exatamente isso no primeiro dia. Eu já disse para os sonhos no primeiro As dia. alunas É porque elas têm entregando que a estar pro. preparadas. É. Essa profissão, Mi, ela vem muito. Ela era muito assistencialista antigamente, né? Então, a educação infantil, por exemplo, não era nem de responsabilidade do Estado, ela era de responsabilidade de assistência social. Então, só precisava cuidar da criança lá, limpar, trocar, entregar para a mãe na educação infantil. Hoje não. Você precisa entender de psicomotricidade, dos movimentos motores da criança. No banho, você tem que saber o que você está fazendo ali, porque você já está trabalhando os movimentos da criança. Enfim, tem uma série de coisas que eu não vou falar aqui, né? Porque. Mas Aí é é assim, pauta para outra live. mas é enlouquecedor. Eu sou apaixonada, já perceberam, né? Ela E os é. pontos negativos, né? Que você quer saber? Lógico que a gente tem muitos, mas eu vou destacar o principal, que eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, é que o desafio maior da educação hoje é fazer com que as pessoas entendam que a educação tem que mudar. O que a gente vê em todas as escolas, e a maioria, acho que 90% das escolas, infelizmente, públicas e particulares,
é uma educação ultrapassada, que está enraizada lá no mesmo molde lá da colonização, que é uma educação tradicional, embasada em conteúdos excessivamente, né, É verdade. excessivos, e E a provas. gente está muito habituado a isso, muito, né? Muito, 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 muito. As pessoas não sabem as possibilidades que existem de avaliar um aluno e não reduzir aquela avaliação a um número. Como que você mede conhecimento com um número, Mi? É horrível isso. O que é uma formação de uma pessoa? E a educação, as pessoas precisam entender que o conteúdo é uma ponta dela. Ela tem muito mais. Você está falando de formação de ser humano, e principalmente na primeira infância, que é a pedagogia cuida dessa parte, a criança está em formação de personalidade. Então, quando você só foca em conteúdo, 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 você queima um monte de etapas que embasariam a vida dessa pessoa. E aí você, psicóloga, recebe hoje lá na sua clínica um monte de jovens com problemas, crianças com problemas. Por quê? Que tiveram uma formação individualista, uma E olha, formação que não trabalhou valores. e eu vou te falar uma coisa, você sabe que hoje, dentro do meu papel, desses anos que eu tenho trabalhado, eu tive, assim, graças a Deus, eu trabalhei sempre em grandes empresas. E tem um cuidado, assim, da empresa de tentar endireitar, sabe? As pessoas para consertar algumas regras de conduta, de convívio, que a instituição ela forma, né? Então você tá numa empresa, ela não deixa de ser uma instituição, ela te forma também. Então, algumas coisas ruins e boas se carregam dessa educação, inclusive essa questão de nota. Quando você olha uma avaliação de desempenho, é basicamente isso, você está colocando a pessoa numa categoria ali, Imagina, falando que a categorizando. criança vale dois. Olha que horror isso, que É. traumático. E Né? empresa Mi, ainda tem algumas que é forçado, você tem que colocar 25% só da população no número de high, sabe? De high performer. Então, sim, é isso. mas Mas você falou uma coisa aí fundamental, Mi. Eu sei que o meu tempo está acabando já, né? Mas eu só salientar isso. Você falou uma coisa muito importante que eu falo muito. A educação não é uma formação para a vida, a educação é a vida. É o Exato, cotidiano das pessoas, só que exato. formalizado, né? E nós, só que nós formamos para o mercado de trabalho também. E hoje eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos: que aluno que a gente precisa formar? Quem que a gente precisa formar para as empresas? Quem que lá na empresa se destaca? Não é a pessoa que só executa ordens. Hoje, essa educação não atende mais essa geração. Não. Não atende mais. É insuportável a escola no formato que É. está. E eu falo, lá na empresa, quem se destaca? É a pessoa, o gerente, o que vai ocupar cargos altos são as pessoas que pensam fora da casinha, que são inovadoras, que são criativas, que Tem sabem se capacidade de aprender. capacidade de aprender, de ouvir, de se relacionar com o outro, se colocar no outro. Sim, Isso tudo que nós estamos falando são os valores humanos que nos diferem dos animais. A exato. escola não forma. Olha só o modelo do layout da sala de aula. Todo mundo sentado na sua carteira, trabalho individualizado. Presta atenção Você nisso. vê, a Então, Suelen para colocou começar, aqui, ela colocou assim que muitas escolas estão apenas focadas no vestibular e não em formar as pessoas. isso, é isso. Já é isso aí. Quem que falou? Suelen. Ah, Suelen, é isso mesmo, Suelen. É só vestibular, é só. As outras coisas vão ficando de lado. Então, veja, para começar, a gente tem quatro pilares na educação, né? Que é o conhecer, que então são os conteúdos, o fazer, que são as experiências práticas, que pouquíssimos professores fazem, apesar de colocar no planejamento, o conviver e o ser. Assim como o fazer não se separa, não se dissocia do conhecimento, então eu tenho que fazer na prática para aprender, para ser significativo, o conviver é que forma o ser humano. Então, onde eu aprendo sobre respeito se eu não tenho outro para aprender a respeitá-lo? Como que eu aprendo a resolver um conflito se eu não tenho outro? Não tenho um conflito. A professora nem deixa ter conflito, é cala a boca, cada um no seu canto. Ué, sabe uma coisa interessante que você falou dessa parte de Uhum. conviver, aprender a dividir, aprender a liderar, a ser liderado. Isso tudo, por exemplo, quando você está numa empresa como eu, né? Que você vai entrevistar os jovens, a pergunta é de que a gente faz, são baseadas em comportamento, a gente pergunta assim, conta lá na escola
um trabalho que você teve dificuldade de fazer esse trabalho, porque aí você já entende o comportamento dessa pessoa para o trabalho, Sim. entende? Uhum. Então, Então, isso que você trouxe, tem escola que não estimula mesmo, tem escola que já estimula. Então, e assim, é um número poucas, muito pequeno, né? poucas, exatamente. Aí que depois se perde, né? Se perde. Então, assim, eu acho que o maior desafio da educação é esse, de nós formarmos profissionais, porque assim, infelizmente, eu dou aula para cento e poucas alunas, né? E eu sempre falo para elas, tem duas coisas. Uma coisa é o pedaço de papel que todo mundo vai pegar, o diploma. Outra é formação. E ali dentro é complicado, assim, às vezes você olha e fala, meu Deus, quem é que vai ser o profissional que realmente. Porque competência é uma coisa que você vai desenvolver na prática. Eu falo para elas, a gente vai começar, e a gente vai dar muita cabeçada. Eu dei muito, eu errei muito, mas eu nunca me acomodei, eu nunca me conformei. E é difícil isso, porque nós somos formadas, como você vai atuar, a primeira resgate na memória são aquelas suas vivências da educação básica. E sempre foi individual, sempre foi só conteúdo. Então, muitas vezes a gente, meu Deus, como é que a gente faz? Então, eu sempre falo lá na formação, gente, prestem, não se acomodem, queiram fazer a diferença e façam a diferença. E elas já sabem como é que faz isso. Eu tenho certeza que eu falo demais sobre. Enfim, e Ai, é isso, amor. Eu acho que o principal. Agora, assim, ó, não é recurso, viu? O grande desafio não é falta de recurso na educação pública. Isso é um peso grande. Mas isso não é desculpa. A gente então, essa culturalmente. história do recurso daria até para a gente fazer outra live disso, Ai, porque nossa, eu muito, conheço muito. professoras fantásticas dentro do ensino público, só depende de cada um de nós, realmente. Sim. Tem um Realmente. textinho que eu leio para elas que se chama Rolha Pedagógica. Tem na internet, é um textinho bem curtinho que fala sobre isso de recurso. Então mostra bem que a falta, lógico que o recurso ajuda muito, mas se eu sou professora, não é o recurso que vai me impedir de ser. Né? Se é psicólogo, pode não ter Isso, nada, você vai ser psicóloga. Então é a sua exato, competência que faz a diferença, né? exato, É isso. maravilhoso. Mensagem final para os nossos jovens. Ai, Mi, eu acho que é tudo que eu já falei, assim, para eles fazerem a escolha, sempre olhando aquilo que eles gostam, sem interferência de ninguém, para que eles pesquisem muito sobre as diversas possibilidades de atuação, para que eles perguntem para as pessoas, conversem com gente da área, vá atrás, mandem, sei lá, dá um jeito de conversar, de se comunicar, segue live, vai, investiga, né? Sai daquele papel passivo que você for formado de só balançar a cabeça, né? Tá Olha bom, eu tá aqui, ó, bom. balançando. Não, mas você só está concordando. Mas assim, é que Sim, nós somos formados é só fazer assim e nunca questionar. Então, o Marcos estava esses dias assistindo um vídeo das maiores empresas, estavam lá no Vale do Silício, Facebook, e o cara estava dizendo isso. Eu sempre fui inconformado, um cara dessas grandes empresas. Eu nunca aceitei que disseram, olha, não pode dobrar o papel assim, né? Não, por que que não porque pode? me Nós temos que prova, passar. me Hã? prova, né? Por quê? Me É, prova. isso. Me prova. Por que não? Quem foi que disse? Onde está escrito? A gente tem que sair do senso comum, né? E pesquisar mesmo, enfim. Então, eu acho que essa é a dica. E, de verdade, se vocês escolherem a pedagogia, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É E isso eu aí. espero que vocês se encontrem na educação como eu me encontrei, porque eu me encontrei mesmo. Dá pra ver, né, gente, o quanto que ela é apaixonada. E eu Nossa, vi muito. aqui que a Giovana escreveu aqui assim: olha, eu quero muito pedagogia, mas eu tô em dúvida em outras profissões. Então, Giovana, fica ligada que às 6 horas a gente vai ter arquitetura, 7 horas a gente vai ter enfermagem, 8 horas a gente vai ter odonto. Amanhã Que tem legal. mais, quinta tem mais, só profissional incrível, top. Vocês perceberam aqui que a gente não brinca em serviço, né, Evelyn? Isso mesmo. Ô, Mi, e Queria parabéns, viu? Porque agradecer. esse trabalho foi muito legal. Muito bacana isso de apresentar, né? Essa discussão é bem importante. Eu sempre gostei muito dessa área e eu fiz até uma pós-graduação nisso, de orientação vocacional, porque é uma coisa muito difícil para os jovens. Eles não têm, Sim, até por esse histórico que você traz, de na escola a gente não vivenciar algumas coisas que sejam intuitivas para essa escolha sim. profissional.
Então a gente Sim, acaba tendo que fazer isso batendo as caras. É um mundo muito desafiador aqui no Brasil, né? é Mas, verdade, é verdade. mas eu fiquei muito feliz com tudo que você trouxe pra gente. Foi assim fantástico. Eu fiquei até com vontade de fazer pedagogia. Venha, venha, vai ser minha Já aluna. tem. Bem que tá quentinha na água, né? Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, amor. E parabéns. Um beijão, gente. Obrigada, Parabéns para você também. Obrigada pessoal. pela oportunidade. De nada. 6 horas a gente volta aqui com a Carol para falar de arquitetura, tá bom? Beijo. Tchau, Mi. Até. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.